Olá, amigos ouvintes da Rádio Navegantes, e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial no canal Quem Podcast, um profissional que se dedica profundamente à área de serviço social e saúde. Ele é assistente social, mestrando em saúde coletiva, com uma atuação marcante no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, além, é claro, de trabalhar com homens autores de violência doméstica. Sua pesquisa e prática abordam temas fundamentais como violência doméstica e de gênero, masculinidade, relações étnico-raciais e atenção primária em saúde. Estamos ansiosos aqui para conhecer mais um pouco da sua trajetória e reflexão. E que honra que a gente tem hoje aqui, né? Que trabalho árduo que a gente tem aqui. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Vitória. Boa tarde. Carlos, boa tarde. Boa tarde. E aí temos o prazer de receber aqui Everton Borges. Boa tarde, Everton. Você tá bem, meu querido? Boa tarde, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Vai ser muito legal essa conversa com vocês. Vai, temas aqui de grande importância e relevância pública também, né? Vamos se dizer assim. Everson, a gente gostaria que você começasse falando um pouco de você, onde você nasceu, estudou, quais foram aí o que motivou, né, a trabalhar com assistência social, o que motivou você a entrar no mestrado em saúde coletiva, esse tipo de coisa assim. Eu sempre gosto de dizer, cada vez que venho para cá pro céu, né, que parte da minha infância me criei aqui, né? Bem aqui perto de vocês. Aí eu nasci na Zona Sul, né, sempre, toda a minha infância praticamente, aí nessa região, Grajaú, Cocaia, né, um pouquinho ali também na cidade de Dutra. Eu me formei em 2005 já, né? Então já tem um tempinho que tô formado, vocês não eram nem nascidos, olha a cara de vocês. Esses aí é 2012, 2013. Já passou bastante. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, famílias mais pobres, tudo mais. E sempre foi interessante perceber como que o tema da violência estava atravessado, né? Como aparecia também o tema da violência nesse trabalho, nesses atendimentos. Então, eu fui me envolvendo cada vez mais com esse tema da violência e mais recentemente, aí tem uns 4 ou 5 anos atrás, eu comecei a perceber a importância também de falar sobre as pessoas que praticam essa violência, né? Na maioria das vezes homens, né? Então, de falar também sobre os homens autores de violência, eu comecei então a trabalhar com este público também, né? A atender esses homens. Então, e aí, nisso tudo, comecei também a pesquisar sobre isso, né? Pesquisar na academia mesmo, na universidade. Então, já tem alguns trabalhos feitos a respeito disso, algumas pesquisas em curso mesmo, para tentar entender por que os homens praticam violência, né? Quais os assuntos que estão associados, né, a essa prática de violência por homens. São tristes, como é que eu posso dizer, são tristes acontecimentos antigos, né, que infelizmente tá aí, né, é real, é fato, e acho que nada mais importante do que ter uma pessoa assim, né, que conversa diretamente com esses homens autores de violência, né? Como que é o trato com eles, assim, eles que procuram ajuda, eles são encaminhados, como é que funciona? Então, isso é um ponto bem interessante de falar, viu, Alexandre? Porque
às vezes a gente imagina que os homens que participam disso só são obrigados a participar. Certo. E não é isso que Não a é gente isso, né? observa. Tem muitos homens que percebem que tem alguma coisa de errado, que percebem que o jeito com que eles estão conduzindo seus relacionamentos, por exemplo, não está sendo um jeito bom, não Aham. está sendo bom para os filhos, não está sendo bom para a esposa, e eles voluntariamente procuram esse atendimento. Sim. Então, daí a importância de se ter um espaço de acolhimento desses homens que sejam abertos, não apenas um espaço vinculado ao sistema de justiça, por exemplo, homens que vão por uma determinação judicial, né? Certo. Não apenas isso, mas também ter um espaço aberto para que o homem que percebe que tem algum problema no seu relacionamento, ele consiga ter um espaço de conversar, né? Aham. Então, o que eu observo assim, nesses 5 anos de trabalho ali do projeto é que esses homens se dividem um tanto, assim. Metade deles buscam por alguma orientação jurídica, às vezes o advogado pega e fala assim, olha, você está num processo aqui, é interessante você ir para esse grupo, porque isso já vai mostrar pro juiz que você está procurando melhorar. Certo. Então, ou seja, tem um interesse jurídico ali que faz com que ele procure. Mas a outra metade procura espontaneamente, assim, às vezes por indicação de um serviço, de uma UBS, por exemplo, está fazendo um acompanhamento médico, psicológico, e aí o médico ou psicólogo orienta a procurar o grupo, mas ele vai voluntariamente. Ele vai E voluntariamente. tem as situações mais interessantes ainda, que é quando os próprios familiares orientam a procurar o grupo. Sim. Então a gente já teve situação por exemplo, das esposas irem com o marido, né? O próprio autor da agressão. Exatamente, né, assim, cara? ela vai com ele até o grupo, fala assim, olha, tá aqui, vai se tratar, né? Você Aham. precisa melhorar, então tem esse espaço para você poder trocar essa ideia, e aí ele acaba participando. Eu já ouvi de homens falarem assim, a minha namorada falou que eu preciso melhorar, então por isso eu procurei o grupo, né? Então tem essa coisa espontânea que é desses homens identificarem que precisam Que de precisa, né, e acolhimento, que buscar precisa. ajuda. Isso, Que e bom que esse buscam ajuda. cenário tem mudado, né? É um trabalho árduo, né? Imagina um trabalho de formiguinha e tal, mas tem dado resultado, né? Mas é importante destacar, Alexandre, que são poucos espaços, São viu? poucos espaços, né? Poucos espaços, principalmente espaços que se voltam para a questão da prevenção da violência doméstica. Então, repara que quando eu descrevi aqui como que esses homens chegam, Sim. todos eles vêm no contexto de violência doméstica. Então, não é um grupo um grupo para homem ficar discutindo da dificuldade de ser homem, simplesmente, por Certo. exemplo, né? Entendi. Não é um grupo, às vezes a gente chama de masculinismo, né? Sim. É como se fosse uma resposta ao feminismo. Então, porque as mulheres estão querendo os direitos delas, os homens também têm que ter os seus direitos. Então, e tem isso, né? Tem bastante disso. Então, de grupos que que querem falar sobre querem se defender nesse contexto de direitos das mulheres, né? Sim. Então, isso é muito ruim. O grupo com o qual eu faço parte, e que tem pouco na cidade de São Paulo, tem muito pouco, é um grupo que visa prevenir situações de violência doméstica, né? Certo. Então, esses, para você ter uma noção, só existe um em toda a Zona Sul de São Paulo. Nossa. Hoje, assim, que eu tenho informação, existem 2 em toda a cidade. Em toda a cidade. Em toda a cidade, apenas 2 Que é grupos. um aqui na Zona Sul do qual você faz parte e outro em outro local da cidade. Outro em Pinheiros. Em Pinheiros. Mas é interessante que assim, pelo que eu conheço ainda, né? O de Pinheiros, ele ainda está muito associado ao judiciário, a homens que participam encaminhados pelo Poder Judiciário. Aberto ao grupo, aberto a qualquer pessoa que queira participar,
apenas o nosso mesmo, né? Então, nesse formato de prevenir violência doméstica, só tem um grupo, né? Então, imagina, na cidade de São Paulo, quanto que a violência doméstica é É presente, né? presente, Infelizmente, aí os dados são cada vez mais alarmantes de violência doméstica, de feminicídio e tudo isso. E se ter apenas, ter tão pouco grupos que façam esse que atendimento façam aos esse homens, né? atendimento. Tá certo. É bem interessante o trabalho. Ô, Everton, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber de você, assim, como que você enxerga a evolução no atendimento a crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, no caso, nos últimos anos no Brasil? Olha, tem, tem alguns pontos bem positivos, né? Que o assunto da violência doméstica, ele tem ganhado um apelo importante. Então, as pessoas, e isso é interessante de se falar, independente de partido, né? Sim, As pessoas defendem, se manifestam claramente contra a violência doméstica, principalmente a violência sexual contra a criança. Então, a leitura que se faz aí dos últimos 20 anos, que esse assunto tem ganhado relevância no certo. cenário nacional. Aham. E em que sentido também? Aí existe muitos, na implantação dos serviços, na ampliação dos serviços, na qualificação dos profissionais que fazem esses atendimentos, né? Então, nas campanhas mesmo, então existe um apelo midiático muito forte de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, isso é um ponto muito positivo mesmo. A gente tem vários avanços na legislação, por exemplo, a ideia o próprio reconhecimento legal do que é esse crime, uma tipificação mais ampla desse crime, então, de considerar estupro de vulnerável, por exemplo, Certo. né? Então, existia antes isso um tempo atrás, né? Uma ideia de que esse crime só era efetivo se havia, por exemplo, penetração, se havia uma confirmação, Certo. né? Hoje a legislação está bem mais cautelosa e preservando melhor a criança e adolescente, preservando melhor o discurso da criança e do adolescente, então legitimando que qualquer ato sexual envolvendo criança e adolescente vai ser tratado como estupro de De vulnerável. vulnerável. Então, isso é muito importante, é um avanço bem E interessante. o agressor responde como crime hediondo, né? Exato, exato. Então, antes para que isso acontecesse, tinha todo um processo de comprovação de que houve, por exemplo, uma situação, uma conjunção carnal, tudo isso, né? É, Isso é um avanço interessante. Porém, assim, a ressalva que eu acho que é legal, importante de se fazer, é que o assunto ele ainda é tratado de uma maneira muito moralista. O que, Certo. que quer dizer? Então, a violência sexual é errada. Mas, por exemplo, falar sobre sexualidade na escola, não, isso não Não pode. pode. Como se fossem Sim, coisas distintas. Então, assim, faz sentido que o adolescente, principalmente, entenda seus direitos sexuais e reprodutivos para que ele consiga se preservar, para que ele consiga, inclusive, identificar situações de violência. situações de Então, violência, né? então, esses temas eles estão relacionados, né? Mas ainda tem a depender da perspectiva com que se aborda o tema da violência, uma postura um tanto moralista, no sentido de, não, isso é errado, mas também não se pode falar sobre sexualidade com o É que adolescente, talvez né? na cabeça de pessoas, vamos dizer pessoas desinformadas, né? Eu, eu tentei aqui suavizar um pouco o termo, mas eu acho que não, né? É, Acho que na cabeça de pessoas menos informadas é uma questão de banalização, né? Da questão sexual na escola e tal. tem Não uma. vê como lado de uma educação, até mesmo para prevenir o próprio filho ou a filha de uma agressão, né? Sim, existe tem um tabu aí da sexualidade, né? Então tem muito medo as pessoas. Então parece que se for falar
de sexualidade com adolescente, principalmente, você vai estar incentivando ele a fazer sexo. Sim. Né? Então, isso é uma leitura muito rasa, muito frágil do que é a educação sexual. Então, falar, por exemplo, uma adolescente conseguir entender do próprio corpo, conseguir entender os limites, né, e as coisas que dizem respeito à sua própria saúde, isso também é falar sobre sexualidade. Né? Então, só que aí é que tá, assim, não, o receio de trazer essa pauta sobre sexo, né, Aham. com o adolescente faz com que não se fale de sexualidade, né? E aí é que tá, sexo e sexualidade são coisas diferentes, Totalmente né? diferente. Isso. E aí, eu acho que aí está o ponto negativo nesse processo. Então, historicamente, tem um avanço aí de reconhecer a violência sexual como um problema, mas também permanece O retrocesso na um questão da retrocesso, educação. um retrocesso nessa questão da educação sexual, né, dos próprios direitos sexuais e reprodutivos aí de adolescentes. Entendi. Everton, quais são os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com homens autores de violência doméstica? Poxa, são muitos, Carlos, né? Carlos. São muitos, Carlos. Assim, acho que começa um pouco disso que a gente está falando de uma ideia mais moralista, né? Então, a sociedade, de certa forma, ela reconhece o problema, mas a maneira com que se lida com esses homens parece assim, não, esses homens eles têm que, eles não deveriam ter um cuidado, eles deveriam ser apenas punidos. Então daí tem a ideia de que, por exemplo, um homem que pratica uma violência doméstica contra a sua esposa, que esse casal vai se separar, esse homem vai sumir, né? E as coisas estarão resolvidas assim. O ponto é que não funciona dessa maneira na vida real das pessoas, né? Infelizmente, né? As pessoas, infelizmente, a violência doméstica ela se prolonga nas relações e às vezes o homem, o casal, ele se mantém mesmo estando numa situação de violência. Então, não é tão simples assim, vou pegar este homem, prendê-lo, vou pegar este homem, afastar da família e isso resolverá o problema. Então, acho que um primeiro desafio é dizer, de alguma maneira, a gente dizer para a sociedade de que uma estratégia de prevenir situações de violência é cuidar desse homem. Porque parece que para a sociedade, assim, eu previno a violência prendendo o homem. Sim. Prendendo o homem, afastando ele da família, porque aí ele não vai mais praticar a violência. E aí o que a gente vai dizendo é assim, olha, as coisas não são tão simples assim, as pessoas, as relações afetivas que atravessam ali o relacionamento, tem a questão dos filhos, por exemplo, o homem pratica uma violência contra a esposa, mas o casal tem filhos, esse homem ele quer ver os filhos, então ele mantém um contato ainda com aquela mulher, então como que é isso? Então tudo isso torna o assunto mais complexo. Então um desafio te respondendo é que a violência doméstica ela é complexa, ela é ampla, né? Ela tem vários fatores. Então, não adianta a gente tentar lidar com a violência doméstica considerando apenas um desses fatores, que é, por exemplo, violência é crime. Então, este homem tem que ser punido. Isso, ainda que isso seja verdade, né? Não basta a gente considerar apenas isso. Então, a gente precisa, a proposta nossa de atendimento desses homens é de ampliar essa lógica. Ele precisa ser punido? Sim, mas ele também precisa refletir sobre outras coisas, ele também precisa ser acolhido em alguma medida, para que realmente a gente enfrente situações de violência. Né? Eu acho até também que a questão
desses homens, se você pega e afasta ele de uma família, dificilmente o ser humano ele vive sozinho, né? Ele vai formar outra família. E se ele não tiver um tratamento, né, da maneira com que você está falando, a outra família vai sofrer a mesma coisa, né? Porque é meio que um negócio meio, digamos, meio estrutural, posso dizer aqui. É a questão do machismo, né, que é de tão antigo até hoje, né? Eu acho que ele traz também essa questão já meio, eu não vou dizer genética, mas uma questão bem cultural, mesmo até de muitas famílias, né? Então, punir sem tratar não vai adiantar em nada a questão. Acho que o cerne da questão, o ponto central da questão desse atendimento a homens autores de violência é enfrentar o próprio machismo, né? Sim. Então, assim, se a gente reconhece que o machismo é o que fundamenta as violências domésticas, né? Principalmente as violências de gênero, a violência no contexto conjugal. Então, a gente reconhece que é o machismo. Então, se é o machismo, como que se enfrenta isso? Então, aí fica o desafio. Então, eu preciso de partir de processos de reflexão com este homem para que ele não fique tão preso a esse machismo que ele aprendeu. Né? Não fique tão preso a esse machismo que ele foi ensinado às vezes, né? Então esse é um grande desafio. Assim, a gente fala assim, o que eu observo mais, Alexandre, que nem é exatamente a questão de que se esse homem passa por uma situação de violência doméstica, ele vai repetir com outras mulheres. Na verdade, assim, o que eu observo é que ele repete com a mesma mulher mesmo. Sim. Então, imagine, assim, mesmo que um caso aqui bem comum, né, que a gente observa. O homem, ele se separa da esposa por uma questão de violência, né? Então, daí vai lá, a justiça aplica uma medida protetiva, ele não pode se aproximar mais dela. Mas esse homem tem um filho com ela. Então, muitas vezes, a maneira com que ele lida com o filho repercute sobre ela. Então, esse homem, ele acaba continuando a praticar algum tipo de violência contra essa mulher, mesmo que indiretamente, né? Então, assim, eu acho que nem chega ao ponto apenas de pensar, poxa, ele vai acabar fazendo isso com outra mulher. Ele acaba fazendo com a mesma mulher. A violência acaba mudando apenas o formato. Antes era uma violência física, né? Porque ele tinha esse contato com ela, mas quantas vezes acaba se tornando uma violência psicológica, uma violência moral, uma alienação parental, né? Quando ele vê a criança e começa a falar mal da mãe pro filho, né? Então, o quanto que essa violência ela vai mudando o formato, mas ela se mantém na relação daquele ex-casal, né? Então, acho que aí fica também um ideal nosso enquanto sociedade de achar que o casal, ela se separou, o problema está resolvido. Infelizmente não. Então, por isso a gente precisa acolher esse homem e pensar em processos aí de reflexão que faça ele repensar esse machismo mesmo que envolve aí as relações dele, né? Certo. Então, Everton, de que forma a atenção primária em saúde pode ser utilizada como uma ferramenta eficaz no combate à violência de gênero? Emily, né? Isso. Emily, então, olha que importante essa sua pergunta. Primeiro que, por tudo isso que eu falei, a nossa sociedade tende a ver que um homem que pratica violência não é uma demanda de saúde, é uma demanda de justiça. Parece assim, não, um homem que pratica violência ele precisa ser punido. Então aí eu vou pensar em lei, eu vou pensar em varas de violência doméstica, eu vou pensar em polícia, eu vou pensar numa estrutura de segurança pública, por exemplo, para garantir que esse homem seja punido. O que a gente defende, né, e mesmo quem estuda mais esse tema tende a pensar assim, o quanto que
a violência, ela é um assunto também de saúde. Então, a pessoa que vivencia uma situação de violência, seja no contexto de vítima, seja no contexto de autor, ele está denunciando também um contexto de problemas emocionais ali, problemas de saúde mental, problemas eventualmente que estão associados à depressão, à baixa autoestima, a tantas questões que apenas a responsabilização não vai dar conta de lidar. Então, uma defesa que a gente faz é que o homem autor de violência deve ser visto, essa demanda ela é multidisciplinar, né? E ela é também, ela envolve vários setores da sociedade. Então, não apenas o setor de segurança pública, de justiça, mas também de assistência social e de saúde. Então, daí a importância dos serviços de saúde conseguir acolher esse homem e pensar numa perspectiva de prevenção à situação de violência através do atendimento dele, conseguindo entender quais os processos emocionais, de saúde mental, que podem estar associados àquela prática de violência. Então, vamos pensar assim, uma pessoa para praticar uma violência, e aí se a gente se identificar aqui nessa frase, a última vez que a gente praticou algum tipo de violência, porque infelizmente a violência ela está muito nas nossas relações sociais, né? Uma vez, em algum momento que a gente falou alto com alguém, em algum momento que a gente ofendeu alguém, em algum momento que a gente agiu de uma maneira mais ríspida com uma pessoa, quais os processos que fazem com que a gente haja dessa forma? Muito provavelmente são processos de saúde mental, né? Muito provavelmente são processos bem íntimos, que descambam, né, que fazem a gente ter um comportamento assim. Então, pensar num homem que pratica violência doméstica também é reconhecer, pensar no atendimento de saúde desse homem, também é reconhecer que existem esses processos que não justificam a violência, viu? Isso é importante deixar claro. Sim. Não é um exercício de dizer que a pessoa ela está certa em agir de uma forma violenta porque ela se sentiu humilhada, por exemplo. Porque ele estava com baixa autoestima, então ele praticou uma violência e isso se justifica. Não é justificando a violência, mas é de entender que existem outros fatores que fazem com que aquela violência aconteça. Então, quando a gente age de uma forma violenta, de um modo geral, a gente geralmente é motivado por sentimentos, por sensações que fazem com que a gente tenha aquele comportamento, né? E aí, nessa parte é que entra principalmente aí as demandas de saúde. Então... Everton, você poderia compartilhar como as questões de masculinidade são abordadas no seu trabalho com homens autores de violência? Vamos lá, Vitória. Assim, tem muitos... O grande desafio assim, que a gente imagina é que esses homens, eles vêm, de uma maneira geral, como todos os homens, inclusive, né? A gente Sim. fala assim, se a gente fala de uma prática machista, de uma sociedade que é machista, faz sentido que a gente imagine que todos os homens na nossa sociedade tiveram acesso a uma educação assim. Uns podem se apropriar dessa educação, outros não. Mas todos, de uma maneira geral, têm acesso a uma educação que é machista. Vamos lembrar que machismo, o que eu estou chamando de uma educação machista, é uma educação que minimamente estabelece que o homem é melhor do que a mulher, né? Se estabelece um privilégio do homem em relação à mulher. Então, essa lógica de machismo, ela está muito presente na nossa sociedade. Pode ser que, de maneiras diferentes, né, os homens botem esse machismo em prática. Mas, de modo geral,
o entendimento que eu tenho, e até com base nas pesquisas e tal, do modo geral, todos nós, homens, nós colocamos esse machismo em prática. Guardadas aí as proporções, uns colocam mais, outros colocam menos. Mas de uma maneira ele sai. De uma maneira ele sempre sai. Então, um desafio nosso, né, de conversar com esses homens é da gente conseguir pensar numa masculinidade, em um exercício da masculinidade que não precisa corresponder a esse machismo. Então, como que eu posso ser homem, mas sem estar tão ligado a essa ideia de ser superior às mulheres? Então, como que eu posso ser homem e como que eu esteja seguro da minha masculinidade sem estar reproduzindo esse pensamento machista, né? Então, esse é o grande desafio nessa conversa com os homens sobre masculinidade. Então, e um primeiro reconhecimento importante nesse exercício é justamente de pensar que não existe uma masculinidade certa, porque a masculinidade certa, ela vai ser machista. A masculinidade que nos disseram que é certa, que a cultura, que a sociedade disse que é certa, tem grande chance dela ser uma masculinidade machista. Alguns autores vão chamar de masculinidade hegemônica, né? Essa ideia da masculinidade que é superior às outras, né? Então, essa masculinidade hegemônica, ela vai ser uma masculinidade fundamentalmente machista. Então, como que eu posso exercer uma outra masculinidade que não seja essa? Sem me sentir menos homem. Porque tem esse discurso também que é importante. Assim, todos nós, no que nos identificamos como homem, a gente fica preocupado em provar que é sempre homem. Então, eu não posso deixar dúvidas da minha masculinidade. Eu não posso deixar os outros com dúvida se eu sou homem ou não. Né? Então, se eu não posso deixar essa dúvida, então eu tenho sempre que me comportar de uma maneira que confirme que eu sou homem. E aí é que tá. Para eu confirmar isso, eu vou ter que olhar uma masculinidade como referência e dizer, então, um homem faz isso. Um homem senta desse jeito. Um homem se veste desse jeito. Um homem fala desse jeito. Um homem de verdade vai sempre se comportar assim. Então, um exercício nosso, Vitória, é de tentar sair um pouco dessa referência. Eu posso ter a minha masculinidade, eu posso dizer que sou homem dentro das minhas próprias relações e do que me faz sentido dizer que sou homem, né? Na nossa sociedade, que é uma sociedade muito marcada pelas questões de gênero, é verdade que eu vou sempre me provar homem, né? Mas eu não preciso me provar homem de uma forma só, né? De uma forma fixa. Eu posso tentar mostrar que sou homem chorando, né? Eu posso mostrar que sou homem sendo sensível. Eu posso mostrar que sou homem sendo solidário, sendo cuidadoso. O que numa masculinidade mais hegemônica, mais machista, para assim dizer, isso não é característica de homem, né? Homem não é sensível. Então, parece que é assim. Eu ouvi uma fala, por exemplo, de um pai, que eu acho que expressa bastante isso, Vitória. O pai, ele tinha se separado da esposa e estava com a guarda compartilhada com o filho. Então, assim, ele só via o filho no final de semana, né? E aí, numa vez que ele estava pegando o filho no final de semana, ele passou em frente à escola que o filho estuda. E aí, nessa hora, esse homem se emocionou porque ele não conseguia mais levar o filho para a escola. E aí, assim, porque ele só pegava o filho no final de semana, né? Então, ele já não conseguia levar o filho para a escola. E ele falava, poxa, isso era tão importante para mim conseguir levar ele para a escola e eu não posso mais levá-lo. E aí, ele se emociona e chora. E aí, ele diz assim, mas quando eu chorei, eu não mostrei pro meu filho que eu estava chorando.
eu tive o cuidado de não mostrar para ele que eu estava chorando, porque que eu não queria que ele no sentido de que isso não era certo ele chorar, né? Como se não fosse coisa de homem chorar e que ele não queria ensinar isso pro filho dele. Ele, que é o filho dele pequeno, né? Ele, que um pai e tal, exemplar, não podia chorar na frente do filho. Então daí assim, olha um pouco disso, né? Quando a gente fala de masculinidade. Por que não mostrar pro filho que ele estava triste e não poder levá-lo mais na escola? Por que não mostrar que ele estava sensível? Sim. Por que não mostrar que aquilo trazia algum tipo de dor para ele, mas também mostrava o quanto que ele sentia a falta dessas coisas do filho. Então isso é afeto também. Isso demonstraria carinho na relação dele com o filho. Mas aí ele perde essa oportunidade de mostrar que tá sentindo falta do filho, de estar sentindo saudade desse momento. Ele perde essa oportunidade por causa de uma ideia de uma masculinidade que é dura, que uma masculinidade que não é sensível. Então ele tinha que manter aquela casca, né, de homem durão. Talvez até mesmo para ensinar o próprio filho a ser da mesma maneira, Exatamente. Então ele tinha que manter aquela casca de homem durão e não vai mostrar para o filho que estava sensível. E aí olha que complicado. Ele perdeu a oportunidade de mostrar, inclusive, o quanto que ele amava o filho, né? Um gesto uma cena de amor mesmo. E isso tem tudo a ver com o debate de masculinidade. Então, se a gente consegue conversar e ele consegue entender que ele chorar diante do filho, diante de uma cena dessa forma, não está diminuindo a masculinidade dele. Ele não está sendo menos homem porque ele estava mais sensível naquele momento. Isso não é um problema. Mas aí é que tá, de um modo geral, a sociedade, né, essa sociedade mais machista, ela vai colocar que isso é um problema, que ele tem que manter uma casca aí e tem que, inclusive, ensinar o filho dele a ser assim, né? É complicado. Rapaz, você vê que o negócio é bem enraizado, antigo, né? Uma questão terrível de ser tratada. E assim, o Everton, na sua opinião, quais são as principais lacunas na formação de assistentes sociais em relação ao atendimento de vítimas de violência sexual, por exemplo? Na verdade, assim, eu não vejo lacuna apenas na formação de assistentes sociais. Acho que profissionais de humanas, de modo geral, certo. E aí seja ele de médico, a auxiliar de enfermagem, a psicólogos, a assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais, principalmente das ciências humanas e mais vinculados especificamente à área de saúde, direta ou indiretamente. De um modo geral, na verdade, tem poucos profissionais que conseguem lidar na sua formação com o tema da violência. Certo. Se a gente for pensar assim, até advogados, a parte mais jurídica, né? Eles vão conversar sobre o tema da violência sobre apenas um viés, que é o viés da legislação, que é o viés jurídico. E como tudo isso que a gente está falando mostra que o tema da violência é muito mais amplo, né? Então, existe essa defasagem em todas as categorias profissionais, infelizmente. Tem muito pouco se avança, como eu comentei no início, assim, existe um apelo maior com relação às violências sexuais, aí dos últimos 20 anos para cá, mudanças na legislação e tudo mais. Então, existe um apelo de envolver todos os setores, né, a esse tema da violência, mas a academia, as universidades estão muito aquém disso, assim, elas estão muito atrás. Ainda fazem debates muito rasos com relação ao tema da violência, principalmente
considerando essa violência de uma forma mais ampla, como a gente está falando agora, né? Então, para além dos dados, para além da legislação, conseguir debater o tema da violência dessa forma mais multifacetada, dessa forma mais ampla que a gente está falando agora. Então, existe essa defasagem em praticamente todas as categorias aí que deveriam estar mais apropriadas desse tema. E eu acho que o apelo para que isso ocorra, para que essa formação ocorra, é porque cada vez mais as próprias políticas públicas elas vão dizer que é a responsabilidade de todos os profissionais, seja da saúde, seja da educação, seja da assistência social, conseguirem lidar com o tema da violência, né? Então, imagine do médico lá da casa do centro de saúde da mulher, por exemplo, que está lidando com mulheres vítimas, né, de violência sexual diariamente, aos professores de uma creche, de um AMF, todos esses profissionais precisam estar apropriados para lidar com o tema da violência minimamente, de reconhecê-lo dessa forma mais ampla, mais complexa que a gente está falando aqui. Tá certo. O Carlos vai te fazer uma pergunta também, mas antes dele falar, para você que está em casa nos assistindo, você pode estar ouvindo um ruídozinho, um barulhinho, alguma coisa, mas é assim, por mais que o estúdio esteja isolado, a gente está numa escola, né? E é um prédio de 3 andares, a gente está bem no meio ali. No momento agora à tarde, a gente atende os alunos do Fundamental 1 e, por determinação até mesmo, né, de Secretaria Municipal de Educação e currículo da cidade, as crianças do Fundamental 1, eles aprendem brincando, né? Então é logicamente que um barulhinho, um ruído, uma vibração, alguma coisa você vai ouvir. Nós gostaríamos de pedir desculpa para você que está em casa por essa questão, mas trata-se de uma escola, querendo ou não, ela é barulhenta mesmo e tem que ser, né? Faz parte. Faz parte. Então, Everton, você poderia nos dizer como as relações étnico-raciais influenciam para o fenômeno da violência doméstica e quais estratégias podem ser adotadas para abordá-las? Massa. Então, o que acontece? Basicamente, assim, quando a gente fala da relação de situações de violência, a gente também está falando de relações de poder, né? Então, na filosofia, na sociologia, a gente vai considerar a ideia de que as pessoas, ao se relacionarem, de um modo geral, elas estabelecem uma relação de poder. Como quem diz, de uma pessoa tentar ser superior à outra. E uma expressão dessa relação de poder que é importante é a própria violência. Então, se eu quero fazer com que o meu poder seja imposto na minha casa, eu vou impor esse poder de alguma forma mais objetiva através da violência. Então, eu quero fazer com que minha esposa me obedeça. Eu digo para ela, não faça isso. Ela vai e faz, aí eu uso da violência para fazer esse meu poder fazer valer, né? Fazer valer esse poder. Então, as relações de poder, elas estão muito conectadas às situações de violência. Então, quando a gente parte desse olhar de relações de poder, a gente também precisa considerar que a gente vive numa sociedade racista. E numa sociedade racista, a raça, ela também regula essas relações de poder. Então, como quem diz, pessoas brancas podem se sentir mais poderosas nessas relações do que pessoas negras. Aí você pode pensar assim, ou ainda, né, pessoas brancas podem se sentir mais privilegiadas do que pessoas negras. Isso faz todo o sentido numa sociedade racista. Então, como que isso se conecta com violência doméstica, né? Uma pesquisa que eu realizei ali na região do Embu-Mirim, por exemplo, vai apontar que ali naquela região,
Mas que a gente pode estender ali para tudo quanto é periferia da cidade de São Paulo, né? Faz sentido que a gente faça essa comparação. Mas falando especificamente da região do Boi-mirim, ali um levantamento que a gente fez nos leva a apontar que adolescentes negras são até 3 vezes mais vítimas de violência sexual do que adolescentes brancas. O que eu estou dizendo? A gente faz uma comparação entre todas as adolescentes vítimas de violência sexual com a mesma faixa etária, com a mesma renda, morando na mesma localidade, ou seja, adolescentes que estariam com os mesmos indicadores, vamos dizer. A única diferença de um grupo para o outro é que um grupo é branco, são adolescentes brancas, e outro grupo são adolescentes negras. A única diferença é essa. E quando a gente faz esse levantamento, a gente percebe que as negras eram até 3 vezes mais vítimas de violência sexual do que as brancas. Sim. E aí faz pensar, por quê? Né? O que faz uma menina negra estar mais exposta a uma violência sexual do que uma menina branca? Isso é o racismo. É o racismo. É o racismo perpassado aí nas nossas relações. Isso é a expressão de que existe uma lógica racista que expõe mais a menina negra do que a menina branca às violências sexuais. E eu acho que tem até uns termos meio de racista, mas travestidos, né, de outras questões, que por conta da sensualidade, por conta de que chama mais atenção, porque tem mais corpo, tem isso, tem aquilo outro, e na realidade é estupro, né? É violência. Não, né? E o quanto que esse discurso se aplica mais a menina negra do que a branca. A branca. Né? Então, assim, ou é oferecida, ou porque a menina negra é mais sensual, ela é mais sexualizada. Tudo isso como pretexto desse machismo, como pretexto para poder violentar, né, essas meninas, né? Tudo isso como pretexto. E aí essa conexão, Lucas, assim, de que esse argumento se sustenta em alguma medida numa conexão entre machismo e racismo. Né? Esses dois fatores do machismo e do racismo que faz valer mesmo assim, a ideia de que mas ela tava num baile funk, ela já tem namorado, uma determinada roupa que ela tava usando tal roupa, que se aplica assim. É claro que infelizmente a gente não é um exercício de disputar desgraça, né? Acho que violência sexual é ruim para todas as meninas. Sim. Né? E a gente precisa enfrentar isso de uma maneira ampla. Mas é entender que existem distinções mesmo entre como opera essa violência entre as meninas negras e as meninas brancas, né? Porque é isso. A gente tem o fator do racismo passado ali atravessado pelo machismo da nossa sociedade. Né? Certo. Everton, quais são as principais barreiras enfrentadas pelas vítimas de violência sexual ao buscar apoio e como o serviço social pode atuar para superá-las? Massa. Acho que a principal barreira, que assim, e é interessante, e que como que tudo isso tem a ver com a nossa conversa de início, né? Eu falei assim, o assunto da violência sexual está sendo mais dito, mais divulgado, tal, mas qual que é o ponto? Ainda se mantém uma postura moralizante desse assunto. O que tem a ver com isso, Emily? É que se tem essa questão moralizante, parece, às vezes, a gente ainda não evoluiu no sentido de que a vítima de uma violência sexual se sinta menos culpada pela violência. Porque existe uma ideia
esse tabu da sexualidade ou coisa do tipo, que vai dizer assim, olha, ela provocou, ela fez por merecer, ela não deveria estar andando na rua, ela ela provocou de alguma maneira e se insinuou para aquela pessoa. Então, faz com que a vítima de violência se sinta muito culpada pela violência que ela viveu. Então, essa culpa, assim, tem vários desafios, mas talvez a culpa seja um dos maiores. Então, essa vítima de violência não procura, é bem comum que ela não procure ajuda de imediato por se sentir culpada, por parecer que ela deveria ter feito de uma outra forma, por parecer que ela deu motivo para que se praticasse uma violência contra ela. Então, esse é um ponto muito importante e um ponto, inclusive, que a nossa sociedade caminha muito pouco para desmistificar, para enfrentar, né? A gente fala muito pouco disso. E aí, qual que é o papel, né, dos profissionais de serviço social ou da própria rede mesmo, de saúde, de educação, de assistência social? O papel desse profissional é de tirar um tanto dessa responsabilidade que às vezes esse adolescente, essa criança está trazendo. De dizer mesmo, de oferecer um espaço de acolhimento que não seja julgador. Olha como perguntas frequentes, vamos dizer assim, para uma criança ou adolescente que revela uma situação de violência. Perguntas frequentes. Né? Mas você não... E por que você não gritou? Chega a ser absurdo, né? Então, tipo, um parente, e isso também é um ponto importante, né? Que a maior parte das violências, principalmente das violências sexuais, elas são praticadas por pessoas próximas. Dentro de casa, né? Dentro de casa, no ambiente doméstico. E aí, as questões principais que vêm mas por que você não avisou antes? Por que você demorou tanto para avisar, né? Então, aquela criança, adolescente, que passa por essa situação, que é extremamente constrangedora, a violência, especialmente a violência sexual, ela é constrangedora, né? Ela humilha o corpo, né? Ela submete o corpo da pessoa de uma maneira muito ruim, muito perversa. Então, faz sentido que a pessoa se sinta muito constrangida ao passar por uma situação de violência. E aí, e até por esse constrangimento, ou por medo, por tantos fatores, é muito difícil revelar, né? O natural, e por isso também, infelizmente, a violência ela vai se perpetuando, ela vai se repetindo em contextos domésticos, né? Então, o natural é a pessoa não revelar de imediato, demorar para revelar. E aí é isso. Uma primeira pergunta que alguns profissionais fazem não, mas por que você não avisou antes? E aí parece, a mensagem que fica por detrás, Emily, pessoal, né? A mensagem que fica é que parece que você estava gostando. Parece que você tem outro interessava motivo. Até determinado momento, isso, né? Ou você está falando agora porque você tem um outro motivo. Sempre vai num caminho de inverter essa posição, tirar a vítima desse lugar de quem teve o corpo violado e colocá-la num lugar de manipuladora, né? No lugar de quem está usando dessa situação para o benefício próprio. Então, infelizmente, essa postura profissional de início, ela pode reforçar esse pensamento. E repara que quando ela tem... E isso tem tudo a ver com a postura profissional mesmo. E de uma postura profissional mais voltada para moralidade, mas voltada para questões de valores morais, por exemplo, de dizer assim, mas você não deveria ter
sei lá, saído do banheiro de toalha. Você não deveria fazer isso, sabendo que tem um homem na tua casa. Você não deveria fazer isso. Ah, você não deveria andar de pijama em casa. Sendo que como se a culpa fosse da vítima. Exato. Então, repara que o que está por detrás desse pensamento é uma ideia de um ideal de comportamento, um ideal de valor, um ideal de que, não, uma mulher não pode mostrar o corpo dela para um homem, porque, afinal, homens são naturalmente mais sexualizados, eles pensam mais em sexo, eles resistem pouco à tentação. Então, tudo isso são valores mesmo da nossa sociedade e que o profissional que está acolhendo aquela situação pode reforçar. Sim. Né? Pode dizer assim, então, ou ainda, por que você não, a ideia de não contar, por que você não contou para tua mãe? Tem a ideia de que não, a mãe, ela sempre protege, a mãe é sempre amável, a mãe é sempre a pessoa que vai defender a criança. Então, tem o ideal de valor, né? Valor social, de dizer que sempre vai ser uma opção falar com a mãe. E quando, na verdade, a gente precisa se perguntar o quanto que, naquela relação específica, aquela adolescente conseguiria falar isso com a mãe, né? Será que toda a mãe tem esse pensamento tão protetivo? Porque não é o dilema que se estabelece na revelação de uma violência é extremamente angustiante para as mães. Ela tá ali diante de um companheiro que ela confia, eventualmente, e olha que isso a gente pode estar falando de pai biológico mesmo da adolescente. Ela tá diante de um homem que ela tá casada há 20, 30 anos, que ela confia, que ela acredita neste homem, e de um outro lado tá a adolescente, que ela também confia, que ela também acredita. Essas duas pessoas contam uma versão diferente do mesmo fato. De um fato grave. Gravíssimo. Gravíssimo, que é uma violência sexual. Para que lado que essa mãe vai? Isso não é simples. E isso pode fazer com que essa adolescente, falando especificamente das meninas, mas não só meninas, né? Meninos também, infelizmente, são vítimas de violência. Mas falando aqui do principal público, faz com que, às vezes, essa menina não se sinta segura em falar com a mãe, né? E aí a gente atravessa tudo isso, ignora toda essa dificuldade e faz a pergunta, mas por que você não falou antes? Puxa. Mas por que você demorou tanto, né, para dizer, mas tá aí o Disque 100, tá o Conselho Tutelar, tá a campanha na escola, tem tantos lugares que você podia ter falado e você não falou. Por quê? Né? Parece isso, bota uma dúvida sobre a legitimidade mesmo da revelação da violência. Parece que essa revelação ela tem um outro pretexto, um outro objetivo, né? É complicado, né? Muito. Everton, de que forma o contexto socioeconômico de uma comunidade impacta na ocorrência de violência doméstica? Muito importante falar isso. Assim, todos os estudos e quando a gente faz um levantamento, inclusive de violências sexuais em outros países e tudo mais, parece muito raso a ideia de que essas violências sexuais estão associadas à vulnerabilidade econômica. Então, parece muito rasa a ideia de que pessoas pobres praticam mais violência sexual do que pessoas ricas. Isso é uma ideia muito rasa, assim, pouco profunda. A literatura, né, os estudos não comprovam isso. A experiência que tem, o que o que eu observo mais como profissional, é que a depender do contexto social, do contexto econômico, eu vou ter maneiras diferentes de lidar com situação de violência do que
do que, ou seja, famílias ricas e famílias pobres vão lidar de maneiras diferentes com situações de violência. O que é muito usual no contexto de famílias mais abastadas, mais ricas, é de por exemplo, procurar um atendimento individual, particular, e aí esse atendimento ele não vai ser notificado, isso não vai aparecer nos sistemas de saúde, por exemplo, nas notificações de saúde. Tem aquela coisa assim de acontece uma situação de violência e aí a adolescente ou mesmo o autor de violência vai viajar, vai para o exterior, passa um tempo lá fora para dar vai lidando com a situação de violência de uma forma diferente. As famílias mais pobres, elas não têm esses recursos. Não tem poucos recursos para poder lidar com a situação de violência. O que ela faz? Ela procura o serviço público. Então, a gente não necessariamente fala de que a violência ocorre mais com famílias mais pobres. A gente pode dizer, o que a gente pode afirmar é que famílias mais pobres procuram recursos públicos para lidar com situações de violência, né? Enquanto famílias mais abastadas vão procurar outros recursos, né, para lidar com aquilo. Pega a adolescente, bota para viver com a tia, manda até para fora do país, manda para fora do país, bota vai estudar em tal lugar longe, e é uma maneira. Eu não vou entrar no mérito aqui de se isso é legítimo ou não, né? Não é isso, porque por causa de tudo isso que a gente está falando, é uma pauta sensível mesmo, mas o ponto é que as pessoas, famílias mais abastadas, mais ricas, elas vão ter maneiras diferentes de lidar. Então, vão ter recursos diferentes para poder lidar com a situação de violência. Então, não é que seja que as famílias pobres são mais violentas, por exemplo, do que famílias ricas. Até porque o que a gente está colocando como fundamento dessa situação de violência é justamente o machismo. Sim. E aí não dá para a gente dizer que apenas famílias pobres são machistas. Infelizmente, o machismo está aí em toda a sociedade. Independente de partido político, ideologia política, né? Eu arrisco a dizer que quanto mais alta a classe, acho que maior o machismo, né? Ou eu estou enganado? Olha, não sei. É porque eu acho que é difícil afirmar isso, porque o machismo ele é muito presente, né? Então, acho que é difícil dizer assim, o que seria mais do que isso, né? Aquela coisa, eu posso ser machista da maneira com que eu me visto, ou eu posso ser machista na maneira com que eu trabalho, a maneira com que eu contrato as pessoas no meu ambiente de trabalho, a maneira que eu lido com os meus colegas. Eu posso ser machista em várias áreas da minha vida. Ou seja, esse machismo ele não tem classe, né? Então faz sentido que a gente pense o machismo atravessado independente da classe social. Né? Então faz sentido que a gente pense isso. E se ele é atravessado dessa forma, independente da classe social, e se é um machismo que talvez seja a grande mola percussora ali da prática de violência, então faz sentido que a violência também seja atravessada independente da classe social. Agora, é verdade que o poder público, e aí quando eu falo em poder público eu estou me referindo a UBS, a escolas, a serviços da rede socioassistencial, a todo o poder público como um todo, que ele esteja preparado para lidar com essas situações, especialmente por atender famílias mais pobres, por atender famílias com menos recurso, porque essas famílias que eventualmente procuram esse atendimento, elas não vão ter outro recurso para lidar com essa situação de violência. O que eu quero dizer? Uma mãe que vem que vai numa UBS ou que vai numa escola e revela uma situação de violência, aquele lugar pode ser o único recurso que ela tenha. Sim.
né, para poder lidar com isso. Então, daí, esses serviços públicos têm uma responsabilidade muito grande com relação à prevenção, ao enfrentamento à violência, porque eles costumam ser os únicos recursos que essas famílias têm para poder escaparem e superarem, né, a situação de violência que elas estão envolvidas. Então, eu acho que quando a gente fala dessa questão das famílias, mas o que muda, então, ao pensar em famílias pobres que passam por situação de violência? Que eu acho o que muda é a perspectiva dos serviços públicos. Os serviços públicos precisam estar mais preparados para atendê-las, porque, via de regra, ele é o único recurso possível, né, para a superação da situação de violência. Então, acho que isso coloca uma responsabilidade maior sobre os serviços públicos. Entendido. E aí, no caso, você como mestre de saúde coletiva, como que você enxerga a pesquisa em violência de gênero e como que essa pesquisa ela pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes? Bom, o que acontece? Todo esse debate que a gente fez até aqui, ele ainda é um debate muito, que na minha leitura, um tanto raso dentro da academia. O que eu quero dizer assim? Quando se pesquisa sobre violência de gênero, geralmente traz para a perspectiva da mulher que é vítima de violência, que é uma perspectiva importante, que inclusive é o que sustenta muitos ganhos para o atendimento à mulher vítima de violência. Então, acho que não é uma questão de se escolher o que é melhor, né, ou pior. Eu acho que é importante se debater sobre a perspectiva da mulher que é vítima de violência, mas se ignora quase que absolutamente a perspectiva do homem autor de violência. Quando vai se falar do homem autor de violência, vai se pesquisar aquele homem que foi autuado na Lei Maria da Penha, na perspectiva de responsabilização, se ele como que dessa perspectiva da lei, né, da legislação, da responsabilização legal. Então, acaba havendo um debate bem raso sobre as relações de gênero que envolve a questão da violência. Pesquisas que tratam da dimensão de gênero, dos componentes de gênero dentro da violência doméstica, vão contribuir por exemplo, para a formação profissional. Então, quando um profissional, como a gente estava colocando aqui, um profissional que consegue fazer o atendimento de uma pessoa que revela violência e ele consegue entender essas relações que envolve ali a questão da violência, ele provavelmente vai ter uma abordagem mais qualificada, né? Então, que é isso, assim. Por que ele pergunta, por que você não revelou antes? Né? Por que você não falou antes? Quando ele pergunta assim, é porque ele simplesmente ignora, não conhece, né, o aspecto das relações de poder, o aspecto das relações do machismo, do patriarcado, de todas essas questões que atravessam o problema ali da violência doméstica. E por que ele ignora isso? Porque também pouco é pesquisado nessa perspectiva. Então, acho que uma contribuição importante dessa pesquisa é na qualificação profissional mesmo, que esse profissional consiga ter uma formação a respeito disso, e isso mude a postura dele com relação ao atendimento dessas vítimas de violência. E também, como eu mencionei, assim, na cidade de São Paulo, os pouquíssimos, né, grupos de atendimento a homens autores de violência. Isso tem tudo a ver com com a pouca visibilidade que se tem de se abordar o tema da violência doméstica em uma perspectiva de gênero, em uma perspectiva relacional, em uma perspectiva de que eu preciso considerar tanto a mulher quanto o homem nessa dinâmica que envolve a violência. O efeito disso é isso, né?
se tem um investimento e uma preocupação que é legítima sobre o atendimento da mulher vítima de violência, mas se ignora praticamente o atendimento ao homem que é autor dessa violência. Então, acho que existe aí, acaba tendo ignorando o aspecto relacional disso, que é isso, essa mulher que é vítima de violência, ela foi vítima por se relacionar com alguém, provavelmente um homem, né? Certo. Então, eu preciso também considerar esse outro aspecto se eu quiser enfrentar, de fato, as violências, né? Então, eu acho que essa defasagem aí de recursos para atender homens autores de violência também é um aspecto aí que as pesquisas conseguiriam contribuir. Entendi. Everton, quais são os sinais de alertas mais comuns que indicam a necessidade de intervenção no caso de homens propensos a praticar a violência doméstica? Então, eu diria assim, por ser um tema tão complexo, né, das relações, é difícil dizer um sinal de alerta objetivo. Como dizer assim, olha, se esse homem está olhando o seu celular, cuidado com ele. Ele pode ser um Futuro agressor. futuro agressor. Se esse homem, ele tem aquela coisa assim, né? Vê como é que ele trata a mãe dele, né? Se ele trata a mãe dele mal, ele vai te tratar mal também. Não tem essa receita, né? Mas o que as mulheres, especialmente dizendo, precisam observar é o quanto, parece meio óbvio isso, mas é uma questão que em relacionamentos mais abusivos, isso pode ser difícil de se perguntar, pode ser difícil de se perceber, que é o seguinte, como que as mulheres se sentem nesses relacionamentos? Então, repara que é bem amplo isso, mas olha, se eu tô num relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, e eu não consigo me sentir bem, tem alguma coisa errada, né? Se eu me sinto perseguida, se eu me sinto, se eu sinto medo, se eu me sinto insegura num relacionamento, existe algo de errado ali. Questionada a todo tempo, certo? Exatamente, questionada a todo tempo, perseguida, né? Vou sair para tal lugar, tenho que avisar que eu tô saindo. Cheguei em tal lugar, tenho que avisar que cheguei. E que isso, principalmente, não só o gesto, avisar ou não avisar, mas a pressão sobre isso. Tipo, se eu não aviso, eu fico nervosa. Eu fico com medo, porque e agora? Eu não avisei, ele pode estar pensando tal coisa, eu vou ter que me explicar. Se o meu relacionamento conjugal é cercado dessas pressões, isso pode ser um sinal de alerta, né? Então, ele vai chegar e eu não fiz a janta. E aquilo não é apenas uma coisa do tipo, eu queria tanto fazer a janta para ele, porque afinal ele chega cansado, tal. E aquela coisa até meio romantiquinha, de preparar a jantar pro marido, nanana. Não é isso. É uma pressão do tipo, não, se eu não preparar a janta, ele vai ficar bravo. Ele vai ficar nervoso. Isso é um sinal. Então, muito mais do que a situação concreta em si, são as mulheres, principalmente, né? Porque elas que são as principais vítimas dessa violência, mas as mulheres conseguirem perceber o quão inseguras elas estão nesses relacionamentos, né? Então, essa percepção é que é interessante. Então, repara, não é exatamente identificar o que o homem faz que o torna abusivo, né? Ou que o torna propenso a uma situação de violência. Porque é isso, assim, é muito sofisticado isso. E isso é muito também, é o que há de mais cruel, talvez,
nessas questões de violência doméstica. A gente pode estar falando de um homem que, para todos os efeitos, é um ótimo pai. Um ótimo pai, né? Para todos os efeitos, é um ótimo marido, um ótimo companheiro. Ele é muito, muito amigo. Ele é Condição muito. financeira. Ele sempre está ali solícito, sempre está disposto a ajudar. Então, olha para isso e pensa: não, esse homem não seria incapaz de cometer uma situação de violência. E aí é que tá. Isso talvez seja o ponto mais cruel dessa relação da violência de gênero e violência doméstica. Este homem incapaz pode ser um grande autor de violência contra a mulher. Então, a vizinhança toda vê como um marido ideal. Mas aquela mulher, ela não sente isso. Né? Então, aí é que está o desafio. Inclusive, a ideia de julgamento que a gente está falando antes. Como que ela vai revelar, denunciar esse marido perfeito? Como que ela vai denunciar esse homem que a família toda gosta? Né? Todo mundo gosta dele. Ele é simpaticíssimo. Ele, às vezes, vai para a igreja, né? Cumpre o protocolo direitinho e é um ótimo marido. Como que essa mulher vai denunciar ele? A gente pode ver aí que eu não sei se eu deveria falar isso, mas líderes religiosos, né? Você vê assim que de repente aquele cara que... Eu acho assim, como a gente já falou antes, que o machismo ele atravessa todas as classes sociais, o machismo atravessa todas as religiões. As religiões também, principalmente talvez. Assim, algumas, né? Sei lá. É verdade que há religiões que reverenciam até esse machismo, mas só que não, eu acho que é perigoso a gente estabelecer uma religião mais machista do que a outra. Eu acho que é importante considerar que todas as estruturas sociais que se organizam aqui na nossa sociedade, elas tendem a ser machistas. De política, a igreja, passando por empresa, passando por tudo. Sim. O machismo, ele atravessa... É uma coisa muito bem feitinha, sabe? Atravessa todas as relações. Por isso que é difícil dizer quem é machista, se é mais pessoas pobres ou pessoas ricas e tudo mais. Porque ele atravessa todos os espaços sociais. Então, faz sentido que mesmo líderes religiosos, independente da religião, também propaguem, difundem e reproduzam esse machismo. Então, e daí o desafio. A gente não... para identificar homens autores de violência, qual o sinal, então, que esse homem vai ter? É difícil. É difícil dizer qual é esse sinal, porque ele pode ter várias facetas. Acho que é importante se dizer, né, que não existe aquele formato do homem autor de violência sexual, que é o monstro, que é aquele cara bruto, que é aquela pessoa que você olha e fala: eita, esse aí tem cara de brabo, né? De brabo, esse tem cara de pedófilo, esse ele não tem cara. Não tem cara, né? E isso é muito, muito desafiador, porque não tem cara. Infelizmente, fica mais a cargo das pessoas ali envolvidas, por exemplo, das esposas, de conseguir acolher bem suas filhas, e das pessoas que se relacionam ali com esse sujeito, de conseguir colocar todos os homens em alguma medida. Não existe um homem acima de qualquer suspeita, sabe? Todos os homens estão em suspense, né? Então, eu me lembro, por exemplo, eu fazia tinha um projeto que era atendendo crianças, né? E aí eu tava um projeto atendendo crianças e tal, e naquele projeto eu me vi sozinho com algumas crianças na porta do projeto. Aí eu peguei e pensei assim: não, eu não vou entrar sozinho nesse espaço, porque senão eu vou estar eu sozinho, um homem,
com crianças pequenas no espaço e faz sentido que as pessoas suspeitem. Suspeitem, é verdade. Eu esperei chegar mais alguém Ah, para que eu não estivesse sozinho com aquelas crianças. Aí alguém pode dizer assim, mas poxa, Everton, logo você? Alguém pode dizer assim, um Então. assistente social, uma pessoa que pesquisa, que atende homem autor de violência. Você seria suspeito? Sim, eu seria suspeito. Faz sentido. Não que faz sentido que eu me considere assim. Então, eu acho que existe uma brecha na nossa no sistema de serviços públicos e tudo mais, que dá esse espaço de que a violência ela tem que ser denunciada mesmo no contexto de suspeita. de suspeita. Porque é isso, assim, é algo tão sofisticado que dificilmente a gente tem certeza. E aí, se a gente for esperar ter certeza para denunciar, a gente não denuncia. E isso é muito ruim. Então, olha, eu preciso... Aí, o que eu pensei? Eu preciso estar... eu não estou acima de qualquer suspeita. Pois é. Então, eu não vou fazer nada que me deixe como suspeito. Vou ficar aqui fora, esperando chegar mais alguém, eu e as crianças esperando chegar mais alguém, para eu não ficar sozinho com aquelas crianças numa casa tal, no lugar sozinho com elas. É esse cuidado, assim. Não há pessoas acima de qualquer suspeita, né? Então, e por que não há isso? Porque justamente não há características que apontem que um homem é autor de violência, pode ser propenso. Né? É verdade. Everton, em sua experiência, como as diferenças de masculinidade são construídas e reforçadas na sociedade e como isso afeta as dinâmicas familiares? Então, né, Emily, essas... Vamos dizer assim, uma parte dessa resposta pode ser de como ocorrem os chás de bebê, né? Na nossa sociedade. Uhum. Não sei se vocês reparam, mas o que eu reparo assim, quando eu vejo nas redes sociais as comemorações de chá de bebê, as reações dos homens, né? Quando percebem que vai ser menino. Vai ser menino. Festeja, tal, pula, não sei o que. Existe na família, antes da criança nascer, já um desenho de como essa criança vai se comportar. Então, quando é menina ou quando é menino, já existe um desenho. E esse desenho, ele tem muito a ver com uma reprodução dessa masculinidade hegemônica. Porque esse pai que comemora o menino homem, né? O filho homem que vai nascer, ele já tá pensando, não, isso aí vai ser São Paulino, vai comigo no Morumbi, esse não sei o que, não, que eu vou ensinar ele a jogar bola, papapá. Ele já traça uma ideia de comportamento daquele bebê que nem existe ainda, né? Só existe na barriga da mãe, assim. É totalmente alheio. Ele traça um comportamento, uma ideia do que vai ser essa criança que é totalmente alheia à própria criança, né? Então, imagina, né? Ele já tá dizendo que vai ser São Paulino. Eu vejo assim, vindo pra cá, inclusive, né? Eu achei interessante as roupinhas de time pra bebê. Pra bebê, os macacõezinhos. Macacõezinho, né? De bebê e tal. A gente já vai dizendo como que vai ser. A gente já vai dizendo o que a gente espera. Então, assim, é uma reprodução que é muito bem feita. É muito difícil fugir disso. É muito difícil para as crianças conseguirem, de modo geral, né, generalizando aqui, é muito difícil para as crianças conseguirem um exercício de uma masculinidade que não seja essa reprodução de uma masculinidade hegemônica, cuja regra é ser machista. Então, acho que o papel das famílias nessa construção da masculinidade,
ele é muito importante. E aí vamos pensar também, isso tem tudo a ver com mulher, inclusive. Certo. Né? Então não tem a ver apenas com homem. Tem mulheres que são bem machistas, né? Pois é. Se você for parar pra pensar. Pois né? é, então assim, essa reprodução ela é muito bem feita. Então existe a ideia, a mamãe ali, daquele bebê, ela também projeta coisas para ele que não tem a ver exatamente com a personalidade, com a identidade, com o jeito da criança. Mas tem a ver com a expectativa dela, né? Tem a ver com não, eu sempre quis um menino para poder fazer assim, para defender a irmã. Né? Não tem essa coisa assim, não, vai lá, você tem que ir com a tua irmã defender ela. Exato. Então, olha o que a gente está dizendo. Homem defende mulher. Por que homem defende mulher? Porque ele é superior a ela. Certo. Né? Ele tem o dever da proteção. Mas peraí, a irmã não pode defender o irmão? O inverso não existe. Não existe? Não, quem defende é o irmão. Então, tipo, essas ideias, elas ocorrem independente ali de ser papai ou mamãe, né? Dependente do gênero. Então, essa reprodução da masculinidade, dessa masculinidade hegemônica, desse machismo, ele ocorre nos núcleos familiares independente do gênero ali daquela pessoa, né? Seja o pai, seja a mãe, né? Eles vão reproduzindo. E isso, hoje, é um exercício bem... é claro que isso tem melhorado, é importante de marcar isso. Acho que as novas gerações... elas estão conseguindo um espaço maior, assim, mas elas estão conseguindo uma flexibilidade maior com relação a essa ideia de uma masculinidade hegemônica. Então, a gente consegue observar adolescentes, principalmente, meninos, né, que conseguem exercer uma masculinidade que não necessariamente está arraigada, está presa ali nesse machismo. Então, de fato, existem melhoras. Mas eu não sou otimista assim, de dizer que o machismo está acabando, né? Então, eu acho que ele ainda se reproduz. Tem muito para se fazer ainda, né? Eu acho que ainda se reproduz, só que se reproduz de maneiras diferentes. Certo. Né? Então, pode não ocorrer da maneira... aquela coisa assim... os meninos hoje lavam a louça. Hoje em dia, os meninos não lavam a louça, arrumam a cama, não sei o quê. Aí parece assim, então não são machistas? Não acho que existe formas diferentes dessa reprodução, que é interessante, né? A evolução disso, mas que não está... quer dizer que resolveu um problema tão grave quer dizer que se enraizado, resolveu, né, ou que conseguiu ter uma resposta mais protetiva, a ponto, por exemplo, de diminuir situações de violência. Uhum. Eu tenho grandes suspeitas, assim, eu não consigo afirmar do que eu observo dessa masculinidade hoje que os adolescentes praticam, se essas masculinidades fazem entender que daqui a 10, 15 anos as violências domésticas vão estar menores. Eu não sei. Talvez elas sigam aí aumentando ou sigam aí tendo um outro formato, mas infelizmente ainda assim. Everton, você poderia nos dizer qual o papel da educação e da conscientização na prevenção da violência de gênero e quais estratégias você considera mais eficazes? Olha, a educação, assim, ela tem um papel muito grande nisso. A gente está falando de aspectos culturais, sociais, que constituem as relações da nossa sociedade, né? Então eles estão profundamente conectados à educação das pessoas, a como a visão de mundo que essas pessoas têm para reproduzir, por exemplo, o machismo. Então, assim como a cultura, a educação, ela tem uma função estratégica de conseguir revisar esse jeito
de observar o mundo, esse jeito machista de observar o mundo. Então, a escola, os equipamentos de escola, como os equipamentos de cultura, ou de modo geral, todos os equipamentos que estão no cotidiano das pessoas, têm uma responsabilidade grande de conseguir mostrar uma outra referência de mundo, que não seja machista, né? Então, assim, a escola, especificamente dizendo, ela tem um papel bem importante, e a começar, por exemplo, trazendo a pauta da educação sexual, né? Trazendo a pauta dos direitos mesmo, né? Que a criança tem sobre o seu próprio corpo, né? Que a criança ou adolescente tem sobre o seu próprio corpo. Então, de desmistificar ou de tirar esse tabu da sexualidade, né? Então, a escola tem um papel bem importante nesse aspecto, e até de uma maneira bem objetiva, trazer a discussão das relações de gênero mesmo para a escola, né? Então, quando a gente debate, por exemplo, como que vai constituir o time de futebol? Vai ser time de menino, time de menina? Não, o campeonato de futebol é campeonato só de menino. Sabe? Uhum. Esse debate tem tudo a ver com isso, né? Então, fazer esse debate, conseguir nessa reflexão sobre como se constituir o time de futebol, ou de como que vai ocorrer o campeonato de futebol, e conseguir debater gênero nessa questão, isso é extremamente... isso é um passo importante para a questão do enfrentamento à violência. É isso, assim, a gente não precisa pensar como a violência ela é algo tão multifacetado, tão amplo. A gente não precisa pensar em prevenir a violência apenas falando de violência, né? Certo. Então, porque parece até um pouco óbvio, né? Pegar e dizer assim, gente, violência é errado, não vamos praticar violência. Então não é isso, né? Então, a gente, por se tratar de uma violência que ela é tão arraigada nessas questões culturais, como o machismo, então, quando a gente começa a falar sobre essas questões, a gente também está prevenindo violência. Então, quando a gente começa a falar como que é um campeonato de times mistos, por exemplo, estou chutando aqui, né? Certo. Como que é um campeonato de times mistos, em que os meninos têm que respeitar as meninas enquanto jogam futebol. Como que é isso? De que não existe uma superioridade dos meninos jogando jogando em times mistos. Certo. Não existe uma superioridade. Então a menina que está jogando ali, ela vai estar em pé de igualdade com esse menino. Isso é extremamente preventivo com relação à violência de gênero. Certo. Mas eu não estou falando de violência. Eu estou só falando de lidar com o outro em pé de igualdade. De igualdade, então, de respeito, né? De respeito, exatamente. Então, isso são aspectos que é muito da prática da educação, porque a educação está no cotidiano das crianças e dos adolescentes, e aí ela consegue enxergar esses momentos, né, de trazer a pauta de gênero, por exemplo, ou de trazer a pauta dos próprios direitos sexuais e reprodutivos. Então, dizer, inclusive para crianças, mesmo crianças menores, conseguir debater sobre gênero, sobre direitos sexuais, no sentido não, mais uma vez falando, do sexo, mas no sentido, por exemplo, de preservar a intimidade. Olha que assunto importantíssimo de se debater com crianças. Pessoal, olha, por que a criança pequena, ela precisa... o que é intimidade? Trocar essa ideia com uma criança pequena, né? O que é intimidade? Por que você não pode mostrar a parte do seu corpo para qualquer pessoa? Quando se debate isso, a criança começa a entender o direito que ela tem sobre o próprio corpo.
Olha que importante que é isso. Até mesmo para saber diferenciar o que é carinho e o que é uma agressão. Exatamente. É nesse exercício que, inclusive, a criança pode revelar uma situação de violência que ela tá passando. Eu me lembro aqui da minha sobrinha, né? Que ela era bem pequena, eu não lembro agora quantos anos exatamente ela tinha, mas eu lembro que ela não alcançava o chuveiro para poder tomar um banho. Certo. Para ligar o chuveiro. Ligar o chuveiro. Aí eu tava lá cuidando dela, e aí ela foi tomar banho. Aí eu simplesmente despachei ela pro banho, falei, pode ir, tal. Mas eu não liguei o chuveiro, e ela não alcançava o chuveiro para poder ligar. Aí ela começou a me gritar, falou, tio, vem ligar o chuveiro. Aí eu pensei, como ela entrou enrolada na toalha, eu pensei que quando eu abri, que ela ia estar enrolada na toalha. Quando eu entrei, ela não estava com a toalha, mas aí ela estava se defendendo toda, abaixou, assim, ficou, pode ligar lá, pode ligar, mas toda abaixadinha, pra eu não ver o corpo dela. Sim. E assim, e é um pouco sobre isso mesmo. Olha que interessante, assim, ela devia ter uns 5 anos, talvez. Eu acho que por aí, uns 5 anos. E ela já entendia de que não aqui não é meu porque não é porque é meu tio, não é porque eu gosto dele, não é porque ele é uma pessoa legal que ele pode ver o meu corpo. Sim. Então daí ela toda abaixadinha, falando, pode ligar, não, agora pode ir, toda abaixadinha, se protegendo. E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, é papel da educação, até por causa daquilo que eu estava falando antes, de que quais recursos que a população mais pobre, mais em vulnerabilidade, tem para poder falar sobre essas questões, né? Aí o poder público tem um papel importante. Então, se a escola, ou a UBS, ou os serviços públicos que estão mais próximos da comunidade não falam isso, talvez a comunidade, essas famílias, elas percam a única oportunidade que se teria de se debater esses assuntos, né? Então aí eu acho que é importante, sim. Você está falando também um pouco de políticas públicas aí também, né? Sim. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, qual que é a atenção primária em saúde, como que ela pode ser aprimorada dentro da questão da política pública para melhorar o atendimento e as necessidades também das vítimas de violência, o Everton? Então, eu acho que envolve reconhecer esses espaços que eu estou falando, que eu falei com relação à escola, que também se aplica aos serviços de saúde. Então, quando a gente fala da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde, quando a gente fala do agente comunitário de saúde, que vai visitar as casas, vai passar que está dentro da comunidade, de reconhecer as possibilidades de trazer essa pauta, de trazer esses assuntos para o debate, mesmo que seja até na abordagem direta com as famílias, né? Certo. Então, o quanto que os serviços de saúde debatem, por exemplo, esses direitos sexuais de crianças, né? Sim. O direito da criança a preservar o próprio corpo, por exemplo. Então, o quanto que os serviços de saúde debatem as relações de gênero nas comunidades. Então, o ideal é se pensar que o debate, a prevenção à violência, nessa perspectiva mais ampla, de que eu não preciso falar de violência para prevenir violência, né? Esse tema ele está atravessado a vários protocolos, atendimentos que envolvem a comunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha de vacina, e quando a gente fala de uma vacina de HPV, por exemplo. Certo. Né? E a gente que é um problema tratar isso na escola, pois rapaz. E aí, quando a gente fala disso e consegue fazer o gancho disso, justamente com um debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, assim, o que é fazer esse esclarecimento, já puxando um gancho para esse debate necessário do direito do adolescente ali. Então, a saúde também tem um papel, até nesse sentido diferente da escola,
no sentido de reconhecer a violência como um determinante social de saúde. Então, assim, a violência, ela indica a saúde das pessoas. Certo. Se você fala de uma comunidade onde o índice de violência é grande, aquelas pessoas têm esse índice aponta uma saúde deficitária. Certo. Esse índice aponta necessidades em saúde. Então, onde a gente vê uma comunidade que sofre de violência, é uma comunidade que tem abalos importantes em sua saúde. Então, a UBS, né, a atenção primária em saúde, ela deve reconhecer a violência como um determinante de saúde importante. Então, por isso, faz sentido ela buscar estratégias e possibilidades de se debater a violência de uma maneira preventiva, né? Que é isso, assim, eu não preciso falar de violência para prevenir violência. Né? Mas quando, por exemplo, vou esclarecer a questão da vacina da HPV, por exemplo, e eu consigo fazer esse debate falando sobre o corpo dos adolescentes, falando sobre o direito que eles têm sobre esse corpo, eu também estou prevenindo situações de violência, né? Uhum. Mas aí é o desafio, o quanto que a UBS consegue se utilizar dessas possibilidades para fazer esse debate. Certo. Né? É um desafio grande. Eventualmente até mesmo eu acho que para ajudar a escola, né, a mostrar aos pais, os responsáveis, que, por exemplo, a vacina do HPV, que é um grande polêmico nas escolas, não é que a gente vai incentivar o filho a uma vida sexual antes da hora, né? Uhum. É que para quando ele iniciar essa vida, ele não corra o risco, né, de contrair uma doença, um vírus, que pode virar um câncer, né? Pois é, repara que o debate, o desafio de transcender a perspectiva moral do debate. Certo. Porque é isso, né? O sexo é tabu. Sim. Então, nada que pareça com sexo pode ser dito. Então, isso é um desafio, porque várias coisas que não são sexo, que não tem a ver com sexo, podem ser entendidas como se fosse sexo. Então, não vou falar sobre isso, sobre essa vacina, porque isso vai incentivar ao sexo. Não, isso não há conexão, mas se faz a conexão e ao fazer a conexão estabeleço a sanção, né? Então eu não posso falar sobre isso. Eu não vou... imagina, com uma criança pequena, eu não vou falar sobre o corpo dela porque isso tem a ver com sexo. Então eu não posso falar, imagina, uma criança pequena, eu falar de sexo com uma criança no caso, lembrando da minha sobrinha de 5 anos. 5 anos. Imagina falar de sexo com uma criança de 5 anos. Gente, não é isso. Não é falar de sexo, é falar do corpo. Mas ao falar do corpo, numa visão mais moralista, é quase que a mesma coisa que falar de sexo, né? Então aí é que está o desafio de transcender essa perspectiva moral, né? E aí é isso, o sexo ele é tão tabu, que parece assim que só que só vai acontecer quando o filho tiver casado com 30 anos, coisa do tipo. Por uma mulher ou um marido que os pais escolheram. É isso, né? Então, e vai para esse lugar do ideal e tudo mais. Então, nem relativizando isso. A gente nem precisa falar se esse ideal ele é possível ou não. O ponto é que a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de sexo, né? A gente está falando de sexualidade e dos direitos que essas crianças e adolescentes têm sobre o próprio corpo. Verdade. Everton, quais as principais diferenças no atendimento a vítimas de violência sexual entre os diferentes grupos etários? Olha, o Carlos. Obrigado, Carlos. Eu sou péssimo. Carlos, bem importante sua pergunta, porque assim, a gente já
discutiu aqui, refletiu sobre o aspecto moral que tem o tema da violência. E a depender da maturidade e da relação que as vítimas de violência têm com a família, com a própria sociedade, essas questões morais podem estar mais arraigadas, mais aprofundadas ou não. Então, o que eu quero dizer? Eventualmente, uma criança pequena pode, com muita tranquilidade, revelar uma situação de violência. Né? Eu me lembro aqui de uma avó, por exemplo, que estava cuidando de uma menina vítima de violência, e a queixa que ela trazia é: nossa, qualquer lugar que ela para, ela fala que foi vítima de violência, eu já não sei o que fazer com essa menina, porque alguém pergunta alguma coisa, ela fala: não, porque não sei o que, para de falar isso. Porque, assim, eventualmente, a criança ela não tem essa elaboração dessa perspectiva moral da violência, né? Porém, aquilo pode ir para um outro lugar também, viu? Então, um lugar de medo, por exemplo, né? Então, é tudo muito, muito sofisticado. Então, faz sentido que se tenha abordagens diferentes mesmo, principalmente entre crianças e adolescentes. Mas é isso, né? Até entre crianças a gente precisa considerar a criança pequena ali, que vai até os seus 4, 5 anos, né? E a criança que é um pouquinho maior, ali, que vai até os seus 7, 10 anos, por aí, que ainda é diferente também. Daí o desafio também para quem faz o atendimento, para quem acolhe essa criança ou adolescente que revela a violência, de entender o que é para ela essa revelação. Porque, eventualmente, para um adolescente pode ter um outro significado mesmo. Um significado mais conectado até a essa maturidade que o adolescente tem, de entender as relações de poder que estão em volta ali da situação de violência. Aquela coisa de que o padrasto, por exemplo, que praticou a violência contra esse adolescente, ele entender que esse padrasto ele é o homem que sustenta a casa, ele é o homem que exerce uma autoridade sobre o grupo familiar, a mãe tem medo dele. Um adolescente consegue entender isso, e isso torna mais sofisticado, mais difícil de acolher esse adolescente, de validar em alguma medida essa revelação. Tem esse desafio, né? Talvez uma criança não entenda exatamente isso, essas relações de poder que estão em volta daquilo, mas consegue entender, por exemplo, que o papai fez alguma coisa que é errado, isso que ele está fazendo não é certo, isso aqui é aquela coisa que vai para o segredo, né? Eu não deveria estar contando isso que o meu pai fez em mim. É de uma outra camada mesmo de abordagem, né? Mas ambas estão ali atravessadas por essas questões morais que envolvem a violência. Então, a gente precisa fazer uma distinção mesmo, mas desses lugares, dessas questões, assim, de qual tipo de atravessamento dessas questões morais. Everton, como a sua pesquisa sobre relações raciais dialoga com as práticas cotidianas de atendimento social e saúde? Então, né? Como eu falei dessa conexão entre o machismo e o racismo. Entender quando a gente está atendendo uma menina adolescente, negra, né, da periferia, tal, faz sentido que a gente entenda o quanto, a gente partir da premissa de que o quanto que as questões de julgamento, por exemplo, podem estar conectadas àquele momento do atendimento. Então, o quanto que, eventualmente, essa menina, essa adolescente, tenha ouvido mesmo de pessoas próximas, pessoas queridas dela, de que a culpa foi dela. De que ela deveria ter reagido imediatamente, de que ela deveria ter
tido uma outra postura. Então, faz sentido que a gente considere isso no nosso atendimento, no acolhimento dela. Que é isso, assim, o quanto que o racismo não influencia, não influencia sobre a menina preta, negra, da periferia, a perspectiva de autoestima mesmo, né? Então, o quanto que, eventualmente, ela não se sente... ela não sente, inclusive, direitos sobre o próprio corpo, em virtude do racismo que ela sofre, né? Eventualmente, ela pode não... Isso que a gente está falando sobre o direito do próprio corpo, olha, o corpo é seu, a intimidade é sua, o quanto que o racismo pode fazer com que essa menina não acredite nisso. Que essa menina negra pense que, por ser negra, o corpo dela não é dela. Não é tanto dela assim. Né? E o quanto que a gente precisa também considerar isso nos processos de cuidado dela. Porque até nisso que o Alexandre colocou, né? Não, mas quem é essa menina da cor do pecado? Essa menina mais mais sensual, não sei o quê. Então, o quanto que isso é um discurso que diz: o meu corpo é do outro, o meu corpo é das pessoas, é dos homens, inclusive, né? E é menos meu. Então, eu não tenho um direito sobre o meu corpo, em alguma medida. E aí, o quanto que a gente precisa fazer esse debate de que também relativizando e propondo uma reflexão que confronte esse racismo, né? Que confronte essa ideia racista. Sim. E o quanto que isso está profundamente associado aos processos de cuidado em saúde dessa menina, né? Então, é próprio de um processo de saúde, de cuidado em saúde mental, conseguir fazer esse debate sobre autonomia, sobre autoestima, sobre pertencimento, sobre identidade, né? Então, olha que interessante, essa adolescente vítima de violência conseguir se ver como um sujeito de direitos, uma pessoa que pode cobrar lugares protetivos, cobrar relações saudáveis e não exatamente simplesmente aceitar a violência que vem contra ela, né? Everton, e uma última pergunta é: qual a importância de integrar a discussão sobre masculinidades em programas de prevenção à violência doméstica e de gênero? Então, acho que diante de tudo isso que a gente falou, é imprescindível para um processo que efetivamente previna situações de violência. O exercício que a gente vê até aqui, como eu falei, o exercício que a gente vê até aqui é debater a violência doméstica numa perspectiva de cuidado, se restringindo ao cuidado sobre a vítima, né? E repara que eu não estou falando de disputar cuidado. Então, eu não estou falando de cuidar menos da mulher para cuidar mais do homem. Não é isso. Precisa se cuidar da mulher, porque faz sentido numa sociedade machista que a mulher esteja mais vulnerável. Inclusive a esses processos que a gente acabou de falar aqui, com relação à menina preta, né, a menina negra. Então faz sentido que numa sociedade machista as questões de saúde mental, de baixa autoestima, de depressão, de tantas questões vulnerabilizem, exponham mais a mulher do que o homem. Então a gente não está falando, o que se defende, né, o que eu defendo, não é uma substituição ou diminuir a atenção à mulher para que dê mais atenção ao homem. Não é isso. Mas o que eu estou colocando para a discussão é que a efetiva prevenção às situações de violência precisa também incluir o homem, né? Então, se a gente entende que o machismo ele é o pilar central das reproduções
da violência de gênero e doméstica, se a gente entende que é o machismo, então faz sentido que para se prevenir situações de violência a gente inclua o homem no debate. Porque mesmo que a gente comente aqui, pô, a mulher também reproduz o machismo, né? Mesmo que a gente que essa frase seja verdadeira, a reprodução desse machismo através da violência, isso é feito principalmente por homens. Pelo homem. Né? Então, assim, a sociedade... É característico do homem, né? Então, assim, a sociedade toda reproduz o machismo. Mas a expressão desse machismo através da violência, ela é principalmente feita por homens. Então, faz sentido que se a gente precisa enfrentar o machismo para prevenir situações de violência, que a gente faça esse debate também com homens. Né? Então, acho que esse é o apelo. É isso. Nossa, eu quero te agradecer, cara, do fundo massa, do coração. Passou muito rápido, hein? E aí, o que vocês acharam? Maravilhoso, né? Um tema tão importante quanto esse, né? Um tema tão... Assim, que acho que dá mais umas 2 ou 3 horas de conversa ou mais. Passou rápido. Passou rápido, mas assim... E aí, o que você achou? Gostou? Muito, muito. Obrigado pelas perguntas. Perguntas bem elaboradas, bem pertinentes mesmo, né? Obrigado também pela oportunidade de trazer essa pauta. Bem corajoso, né? De vocês trazer essa pauta. É uma pauta bem espinhosa mesmo, que precisa ser feita com cuidado, né? Então, parabéns aí pela iniciativa da rádio e espero aí que os ouvintes tenham gostado, que possam aí reelaborar principalmente as questões de gênero, né? Sim, então, vamos pensar que o enfrentamento a essa violência, ela parte também do nosso cotidiano, então todos nós temos parte nesse enfrentamento. É isso. Fica aqui estendido o convite para novas participações no futuro, né? Será um prazer imenso recebê-lo aqui. Quem quiser achar você nas redes sociais, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como pode fazer? É verdade, assim, ó, pode procurar por Everton Borges, eu acho que já encontra, mas a minha arroba é Everton com M, no final com M de Maria, B-O-R, né? Fica Everton Bor. Então é arroba Everton Bor. E lá a gente fica sabendo dos trabalhos, das pesquisas. Sim, eu posto lá alguns trabalhos que eu faço, algumas falas, alguns lugares onde eu vou estar, tudo mais. E é isso. Pode seguir. Maravilha. Eu gostaria de agradecer ao Carlos. Obrigado, Carlos. Um repórter excelente que a gente tem. A Vitória também tem se saído aí em cada entrevista melhor do que a outra. A Emily também, né, Emily? O nosso técnico de som e imagem ali, vocês não estão vendo ele aí, mas é uma peça fundamental aqui também. Ele vai sair na fotografia que a gente vai fazer aqui. Né? Obrigado, Marcos. Obrigado, Imprensa Jovem, ao professor Elias por ter emprestado o técnico de som e vídeo aqui pra gente. Para você que está em casa, eu desejo a vocês uma ótima manhã, se for manhã que você estiver vendo, se for à tarde, uma ótima tarde, se for à noite, uma ótima noite, né? Gostaria de pedir para você seguir a gente, né, no Instagram, que é @rádio_navegantes, @rádio_navegantes, e também aqui no nosso canal Quem Podcast, né, que você ative o sininho aí para novas entrevistas, para novos conteúdos, né, transmissões ao vivo também, tá? E compartilha, comenta à vontade, traga a sua sugestão, estamos abertos às sugestões também. E agradeço você do fundo do coração por ter acompanhado a gente até aqui nessa maravilhosa entrevista aí. Nesse momento a gente encerra aqui a nossa transmissão, agradecendo a todos vocês de coração. Valeu! É isso aí, mano.